Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast especial de hoje. Hoje temos uma novidade incrível para vocês. Eu, Adriana, estou aqui substituindo, digamos assim, o Miguel como apresentadora. Ele que sempre tem, como é que eu posso dizer? Que sempre está na posição de apresentador, de ele que fazia as perguntas. Em contrapartida, hoje ele que será o entrevistado do dia. Aqui ao meu lado temos compondo o time também o Marcos, que, assim como o Miguel, também está sempre na posição de apresentador. Tudo certo, Marcos? Tudo ótimo. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre as histórias e desafios dentro da carreira de um empresário bem-sucedido. Hoje a gente vai conversar e explorar um pouco sobre as histórias e desafios que o Miguel, o meu parceiro de negócio, teve ao longo de toda a sua jornada como empresário. Né, Miguel? É exatamente isso, Marcos. Hoje estou aqui realmente para prestar, vamos dizer, algum conhecimento, né, sobre a minha carreira, sobre histórias, sobre, vamos dizer, os negócios que eu tenho feito e espero que gostem. É isso aí, a gente sabe que você tem muita coisa a poder passar para a gente que é empreendedor, empresário que está iniciando agora. Você tem mais de 20 anos de trajetória, então estou aqui para aprender. Valeu, viu, Marcos? Certo, gente. Então, pronto, vamos iniciar aqui a nossa entrevista, né? Miguel, conte-nos um pouco como foi o início da sua carreira nesse mercado de investimentos imobiliários e se foi o primeiro ramo em que você trabalhou. Pronto. Na realidade, não, Adriana. O ramo de investimentos imobiliários não foi o primeiro ramo que eu trabalhei, certo? Sim. Eu iniciei minha carreira... eu tinha 16, 17 anos, né? Eu era, vamos dizer, fanático por informática, né? E pela internet. A internet naquela época estava, não vou dizer começando, mas estava bem retrógrada, né? E aparecendo muita situação e eu era realmente apaixonado. E naquela época eu fiz muitos cursos, né? Na área de informática. E montei a minha primeira empresa em 2001, empresa de informática. Começou cedo, né? Sim, correto. Minha empresa de informática e construção de website. O meu principal cliente, inclusive, era o meu pai, né? Com certeza ele vai estar nos assistindo aqui hoje, né? Sim. Então, eu prestava, vamos dizer, 60% dos meus serviços era para ele. Passou mais ou menos um ano, eu completei os meus 18 para 19 anos e o meu pai, vamos dizer, me puxou para trabalhar com ele. Ele estava formando duas empresas novas, H+ Maricultura e H+ Participações, e foi nessa ocasião que eu conheci o ramo de investimentos imobiliários. O foco da empresa, né, e eu entrei como vendedor, vamos dizer assim, para vender investimentos imobiliários. Então o foco da empresa era captação de investidores portugueses para investir no Brasil em fazendas camarão, que é a carcinicultura. Então o meu pai, as empresas compraram na época vastas propriedades, comprou 1.500 hectares de terras para a produção de camarão e começaram a desenvolver projetos, aprovar licenças. Então a gente captava esses investidores oferecendo um pacote completo. Isso aqui, 2001 até, já faz muito tempo. Foi o primeiro contato que eu tive no ramo. Então a gente captava os investidores, vendia a propriedade, né? Eu lembro que na época a propriedade custava R$1.000 um hectare e a gente vendia na época por 5.000 euros o mesmo hectare, aproveitando um pouco da especulação imobiliária, certo? Só que dentro do pacote a gente oferecia toda a parte de licenciamento, projetos, a gente efetuava a construção e no final, depois de tudo pronto, a gente fazia a administração da produção. A gente cobrava na época 20% dos lucros, se não me engano. Então esse era o trabalho da empresa e eu ficava com 10% do valor vendido das propriedades. Eu confesso que eu acabei ganhando realmente gosto pela área nessa época, né? Que você imagina um jovem de 19 anos, né? Vamos dizer, com o custo baixo de vida, né? Que eu morava na casa do meu pai. Né? Então um jovem ganhando na época 25 mil euros por mês, né? Que corrigindo aos valores de hoje daria como se fosse 150 mil euros, né? Eu tive o cuidado inclusive de pesquisar. Então você imagina o amor que eu ganhei ao negócio e realmente abracei com tudo o ramo de investimentos imobiliários. Tanto foi aí realmente o meu primeiro grande aprendizado, o meu primeiro grande mentor foi o meu pai, Henrique José, e é isso. E assim, paralelo ao ramo de investimentos imobiliários, como a gente estava na época vendendo esses imóveis, né,
e dando todo esse apoio à produção, então eu acabei também ganhando um know-how, uma experiência na produção de camarão, tá? Desde a colocação da pós-larva dentro dos berçários para os viveiros, a engorda, a despesca, enfim, eu participava. Eu passava, na época jovem, madrugadas, eu fazia muita coisa, passava a madrugada na fazenda, cheio de mosquito, mordendo, né? Então, acabei ganhando o know-how também em carcinicultura, mas o que eu me apaixonei realmente foi o ramo imobiliário, certo? E, inclusive, a gente esteve na carcinicultura até o ano passado, que foi quando a gente vendeu a nossa última fazenda de camarão. Nossa, que eu digo, da H+, empresa do meu pai, né? Porque houve um período após isso aí que eu realmente comecei a trilhar a minha carreira sozinho, né? Entre conquistas e dificuldades. Eu acabei me separando assim um pouco, cortei o cordão umbilical do meu pai, mas sempre fiquei acompanhando. Ok. Perfeito, perfeito. Miguel, fora o setor que você atuou em carcinicultura, né, que é a produção de camarão em viveiros, você tem investido em mercados internacionais, fora carcinicultura e mercado imobiliário? Claro, Marcos. Logo após esse período, né, que eu trabalhei com meu pai na venda de investimentos para a carcinicultura, eu acabei conhecendo um grupo inglês, que era o PR Group, né, que em português seria PR Group, que inclusive o meu pai também participou do negócio, o negócio foi ele que trouxe, inclusive. E o objetivo dessa empresa, essa empresa tinha vários loteamentos aqui no Ceará e eles revendiam esses lotes em Londres, né? Tinha um escritório em Londres, onde eram revendidos essas propriedades. E realmente, Marcos, foi uma experiência incrível para mim, de muito aprendizado, tá? Foi uma época que eu também ganhei muito dinheiro, né? A gente chegou a ter ativamente, eu estou falando dos anos 2010 a 2013, a gente passou ali na Copa do Mundo, teve uma grande repercussão do Brasil lá fora, o que ajudou também nas vendas. Então, os nossos brokers operavam um estilo call center, todas as vendas eram efetuadas por call center, mais ou menos, eu não sei se você lembra daquele filme O Lobo de Wall Street, era mais ou menos aquilo, mas com investimentos imobiliários e entregando as escrituras para os clientes. Acredito que seja uma modalidade totalmente diferente do que é hoje, né? Porque a gente que está no mercado financeiro, não sei se você teve essa experiência, eu que venho no mercado financeiro, a gente hoje atua mais por internet, né? Videoconferência com investidores, ligação, WhatsApp, e-mails, mas não aquela loucura que era em Wall Street, né? Antigamente. Aí pegava o telefone, pegava a lista ali, começava a ligar, passando o pitch pro pessoal, aquela loucura, né? Mais de 500 pessoas ou até 1000 pessoas dentro de um call center naquela loucura toda, né? Mas acredito que eu queria ter te conhecido nessa época aí, mas muito interessante. Sim. Não, com certeza, Marcos. Não existe adrenalina tão grande quanto esse tipo de trabalho. Hoje em dia, como você falou, realmente está obsoleto, né? Realmente call center hoje eu acho só da operadora. Mas realmente naquela época era agressivo, era multidão de vendedores andando de um lado para o outro com o headphone, né? Vendendo, né? E realmente, hoje em dia a gente opera mais pela internet, né? Você que é especialista em mercados financeiros, claro, sabe melhor que eu, a internet hoje está revolucionando e quem está fora dos mercados da internet está realmente fora do mercado total, né? Pois é, Marcos, como eu estava te falando, a gente operou com 150 brokers ativamente em Londres e naquela época, nesse período que eu te comentei, a gente chegou a faturar mais de 200 milhões de reais, né? Tudo vendido à vista, né? Como eu falei, 2010 e 2013, se tu pegar esses números, atualizar para os dias de hoje, dá um valor realmente absurdo, né? Esse foi o período que eu mais aprendi sobre vendas, negociação e como estruturar grandes operações, tá? Foi nessa época também a primeira vez que eu me tornei milionário. Olha isso, é isso aí. Estamos aqui para poder passar essas histórias, esses desafios, né, o público e também eu como empreendedor que estou aqui há 5, 6 anos atuando no mercado e pegando dicas para minha carreira. Não, com certeza. E você, Marcos, eu posso dizer pela idade que você tem, pelo período de trabalho, ser um cara totalmente diferente dos jovens de hoje em dia, porque realmente disciplina é algo
muito importante. Eu vejo que você tá no caminho certo. Sim, Miguel, voltando um pouquinho no passado, né? Entre todas as áreas do mercado de investimento imobiliário, qual foi a que mais te marcou? E o porquê que te fez gostar tanto dessa área? Adriana, a área de loteamentos foi a área que mais me marcou dentro do ramo de investimentos imobiliários. Foi exatamente a área onde eu comecei a ganhar muito dinheiro, certo? Sim. E onde eu obtive um grande aprendizado e vi o real potencial desse negócio. Loteamentos, para mim, são dos melhores negócios do mundo. Tá? É um negócio que oferece alta rentabilidade e com o máximo de segurança possível. Tá? É difícil outro tipo de negócio que una essas duas características. Né? Este é um negócio que vou citar aqui um exemplo aleatório, você pode fazer um investimento de 200 mil reais no negócio todo e faturar milhões. Porque assim, normalmente você não paga o terreno à vista, só se quiser, né? Mas não paga o terreno à vista. Você vai encontrar um terreno, obviamente tem uns critérios, né? Localização, desenvolvimento, etc. Você vai localizar um terreno e você vai chegar no proprietário e vai colocá-lo como terrenista. Então, o proprietário não vai receber o pagamento daquele lado. O proprietário vai receber um percentual dos lotes. Um exemplo, imagina que tem 1.000 lotes e a gente negocia 15%. Então, o proprietário vai ficar com 15% dos lotes, que são 150. Sim, vai recebendo ao longo que vão pagando, né? Ao longo que vão pagando, ou ele mesmo pode ficar com umas unidades para ele revender no futuro. Enfim, isso depende que é melhor muito. Ainda, eu acho. Isso depende muito da negociação, certo? Outro ponto, a construção. A construção já é um pouco mais difícil, mas existem jeitos, né? Então, a construção, você vai arrumar uma construtora que aceita receber uma parte, normalmente elas não recebem muito, mas recebem uma parte em lotes, também em permuta, então você vai dar pagamento com os lotes que ainda não existem, certo? Sim, sim. E a outra parte você vai apurar o valor para pagar à medida que a obra fica construída com os boletos das vendas, porque quando você vai lançar um loteamento, você já faz as vendas, muitas vezes o loteamento vende todo na estreia, então você vai receber um sinal, normalmente usa para pagar a comissão do corretor, e vai criar uma carteira de boletos para os próximos 10, 15 anos, né? Conforme também o contrato. Todos esses anos, né? Então, esses boletos aí, você consegue pegar uma parte deles do curto prazo e ir transformando em dinheiro através de financeiras que compram, né? Ou até através de fundos de investimento, vão comprar e vão te entregar o valor, deduzindo os juros, para você construir, certo? Outro ponto também muito bom, que os vendedores, que se chama corretor, né, no mercado imobiliário, eles vão te cobrar uma comissão das vendas, normalmente já é aplicada no sinal. Normalmente 5%, pode chegar a 10%, mas o normal é 5%. Sim. E eles recebem só o valor variável, que é a comissão. Não tem custo fixo. Então, só por dizer que o negócio é tão bom que com pouco dinheiro e com boas parcerias, você consegue alavancar o seu capital 30, 40, 50 vezes mais. Esse aqui é um modelo de negócio que, como você viu na minha explicação, praticamente se paga sozinho, né? E se bem administrado, ele pode gerar alta rentabilidade para o loteador. Miguel, a gente já se conhece cerca de 7, 8 anos e você vem acompanhando a minha trajetória desde o início. Eu invisto no mercado imobiliário também, né? Construo e vendo imóveis. Tenho também algumas cifras no mercado financeiro, ações e criptomoedas. Mas assim, desde quando a gente se conheceu, eu vejo que você investe muito forte no setor de loteamento. Explica um pouco aqui para a gente e para o público o porquê você investe tanto e por que esse investimento é mais atrativo. Marcos, eu adoro realmente essa parte de loteamentos dentro do mercado imobiliário, porque os loteamentos eles unem, né, a alta rentabilidade que todos nós gostamos, né, o baixo custo de investimento e a segurança que o mercado imobiliário traz, que a gente já falou tantas vezes sobre isso, né, que não existe negócio mais seguro do que terra. Agora, Marcos, explicando, para identificar boas oportunidades, antes de começar um negócio, é essencial avaliar sempre alguns pontos. O primeiro, né, que eu acho que é o principal, é a localização, certo? Então, você deverá buscar o empreendimento dentro de uma zona urbana, tá? De preferência, zona urbana que esteja em desenvolvimento, certo? Que, por exemplo, esteja recebendo uma nova rodovia asfaltada que não existia no passado, ou também no caso outras construtoras. É importante, essa concorrência é saudável, a gente tem outras construtoras construindo local, porque tudo isso vai alavancar o teu projeto. Então tu já está entrando num negócio, já está em desenvolvimento, não está desenvolvido, mas está em desenvolvimento. Outro ponto importante é a demanda, ou seja, a demanda é o quê? É investir num local, procurar um terreno onde exista procura, onde existam compradores procurando lotes potenciais que irão comprar os teus lotes. Tem que ter um cliente.
certo? E, para finalizar, algo que te vai fazer entender tudo isto, vai poder fazer entender com uma visão 360 graus, é o estudo de viabilidade econômica. Eu sempre sugiro que efetue o estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade que te vai passar todas as informações do local, vai passar os números para tu poder ver a rentabilidade que tu poderá oferir, vai fazer o estudo de mercado para saber quantos potenciais compradores, qual é a classe social dos compradores, qual é o nível, o estilo de loteamento que tu vai ter que construir. Então, realmente, eu posso frisar esses 3 pontos aqui, viu, Marcos? Pronto, Miguel, mudando um pouco aqui de assunto, eu observo que você sempre fala sobre crowdfunding. Isso é uma dúvida minha, que eu acho que deve ser a dúvida de muitas pessoas também. Explica aqui para a gente, para o público, né, como é que se dá esse modelo e quais são os seus principais benefícios. Claro, Adriana, explicando aqui resumidamente. Crowdfunding, basicamente, é o quê? Crowdfunding é uma união de forças de investidores, certo? Para efetuar grandes projetos, certo? É como se fosse uma vaquinha entre investidores, né? Poderá ser, normalmente, hoje em dia está muito normal online, através de aplicativos. Por exemplo, eu tenho aqui Mais fácil, né? Por exemplo, eu tenho um empreendimento, uma incorporação que eu vou fazer. Eu vou precisar de 5 milhões de reais, certo? Então, esse projeto de 5 milhões de reais já está difícil para uma pessoa entrar sozinha. Mas se nós pegarmos os 5 milhões e dividimos por exemplo, 10 mil pessoas, fica mais fácil. Uma pessoa pode investir R$1.000, a outra 500, a outra já pode investir 10 mil, o outro 50 mil, cada um investe conforme a sua possibilidade ou o seu interesse. E também, obviamente, na distribuição de lucro, cada um irá receber um retorno sobre aquilo que investiu. Então, existem vários tipos de crowdfunding, né? No nosso caso, o crowdfunding imobiliário, ele visa gerar recursos, né, através da soma de pequenas quantias de vários investidores para empreendimentos, como incorporações, poderá ser hotéis, loteamentos, existem várias possibilidades, né, de forma a poder viabilizar aquele negócio, né? O que, de alguma forma, como eu falei, sozinhos não daria certo. Então, Adriano, os principais benefícios, como você perguntou, que eu posso frisar, em primeiro lugar, nesse tipo de negócio, crowdfunding, o baixo custo de investimento, ou seja, a pessoa pode começar a investir com pouco valor, até para começar, vamos dizer, a aprender e a sentir o mercado, certo? Em segundo lugar, a diversificação dos investimentos. Então, por exemplo, vamos dizer que eu sou um investidor, que eu tenho disponível hoje 10 mil reais para investir. Então, eu posso aportar aquele meu recurso em vários projetos de crowdfunding, né? Eu posso colocar R$1.000 num hotel ali, posso colocar mais R$2.000 numa incorporação de outra empresa. Então, eu posso diversificar. Então, eu não preciso colocar o meu dinheiro todo num projeto só. Eu posso dividir uma empresa o meu dinheiro por vários projetos, tá? De forma até para dar mais segurança aos meus investimentos. Porque vamos dizer que dos 10, vamos dizer o que é difícil, mas vamos dizer que dos 10, um projeto não deu certo, mas os outros 9 projetos deram alta rentabilidade. Então, aquilo que não deu certo, eu compensei com os outros. Inclusive, Adriana, nossa empresa ela é especialista em desenvolver projetos de crowdfunding, tá? Inclusive, estamos desenvolvendo atualmente um projeto, tá, que vai ser lançado esse ano, tá? Um projeto de crowdfunding virado para a hotelaria. Então, o nosso projeto próximo ao Beach Park, né, que é o maior parque aquático aqui da América Latina, o projeto vai contar em todas as fases com 200 apartamentos, certo? E quando tiver construído, e até antes de construir, né, a gente já começa a vender uma operação de timeshare. Timeshare é o quê? São férias compartilhadas. Então, o objetivo final é a venda do timeshare, que outra altura a gente pode até abordar também esse tema, que timeshare é um dos negócios também mais lucrativos que existe. Então, os nossos investidores que vão aportar recurso dentro, vamos dizer, dessa construção, desse resort, certo? Eles vão receber benefícios com a venda do timeshare, tá? O que pode alavancar 5 a 6 vezes mais o negócio. Então, o que é que eu posso dizer? O crowdfunding é um modelo de negócio seguro, acessível e com grande potencialidade de retorno. Olha, muito interessante a gente falar sobre crowdfunding imobiliário. Por quê? Porque eu já estou no mercado há mais ou menos 5 anos. Eu tenho uma empresa como você conhece, uma empresa de incorporação imobiliária. Claro. E o crowdfunding imobiliário é muito bom para o investidor, por quê? Eu já venho desenvolvendo alguns projetos de imóveis, construindo e vendendo, com parceria de permutantes também de terreno. E algum desses projetos, Miguel, como você sabe também, você faz esse tipo de projeto, eu não tirei nem 10% do investimento do meu próprio caixa.
Todo o capital, cerca de 85%, 90%, foi de investidores. Claro. Investidores individuais, amigos, parceiros, até investidores que Claro. não conheciam meu trabalho, que investiram, até mesmo para conhecer o resultado do mercado, do projeto, e todo mundo teve uma alta rentabilidade. A gente acabou de... O bom do negócio é esse, né? Que você ganha e todo mundo ganha igual, Todo mundo né? ganha, todo mundo ganha. A gente Perfeito. acabou de entregar um imóvel que a gente construiu em cerca de 1 ano e 2 meses, teve uma demorinha, mas a gente vendeu esse imóvel por 3.800.000. Então foi uma rentabilidade muito boa, cerca de 35% de rentabilidade para os investidores. Pô, maravilha, Marcos. E algo que eu tirei A magia do 10%. negócio é essa, né? E algo que eu tirei 10% da construção do imóvel do meu caixa. Então foi maravilhoso. Não, com certeza. Isso é ótimo. Isso também te possibilita, né, que tu possa construir vários empreendimentos e não se concentre só num, porque tu tem uma união de forças ali de vários investidores, né? Com certeza. O bom do negócio é esse. É isso aí. Miguel, você sabe que para fazer esse tipo de investimento nesse setor, o investidor, empresário, empreendedor, precisa entender que precisa ter estudos antes de fazer esse tipo de investimento. E tem que ter algumas habilidades. Você acha que para fazer esse tipo de investimento, algo no dia a dia do empresário investidor, até no seu dia a dia, algum aspecto contribui com o sucesso da carreira de um empresário? Sem dúvida, Marcos. O mercado que a gente vive hoje requer muita resiliência, né? E a minha história é a prova viva disso, né? Eu mesmo já passei dificuldades na minha vida, né? Eu quebrei 2 vezes, fiquei atolado em dívidas, né? Foi um período difícil da minha vida, mas assim, com força de vontade, né? Tanto foi algo que eu nunca desisti, né? Nunca desisti, e a minha força de vontade foi o que me sustentou para ultrapassar tudo isso, né? Porque realmente eu sabia onde eu queria chegar, tá? Então isso me fez seguir em frente. Eu tive que lidar com pressão e transformar os meus erros em aprendizado, né? Toda essa determinação, né, que eu tenho, né, foi realmente muito importante para me fazer chegar onde eu cheguei. Costuma-se dizer que não importa quantas vezes você caia, né, o importante é que você saiba se levantar cada vez mais forte. Todos nós lhe conhecemos pela sua determinação. Houve momentos difíceis na sua trajetória? E se houve, o que você fez para dar a volta por cima? Com certeza, Adriana. Durante a minha trajetória, eu passei momentos muito difíceis, né? Eu quebrei 2 vezes na minha vida, né? Sofri bastante nessa época, só eu sei o quanto eu sofri, mas a minha determinação e a minha força de vontade, querer vencer, né? Eu sabia onde é que eu queria chegar e eu sabia que eu poderia chegar lá. Era só não errar, cometer os mesmos erros novamente, tentar de novo até dar certo. A força, ela sempre esteve dentro de mim. Desde criança que eu me lembro, eu sempre quis ser milionário. E eu não poderia aceitar perder. Eu não poderia perder. Então eu fui em frente, porque eu nunca desisto. Eu tinha uma ideia muito clara do que eu queria construir para a minha vida. E mesmo nos momentos mais difíceis, eu sempre segui em frente buscando soluções. Miguel, na sua opinião, quais são as características que uma pessoa precisa ter para alcançar o sucesso, tanto na vida pessoal, tanto na vida profissional, em qualquer setor que essas pessoas estejam? Ótima pergunta, Marcos. Na minha opinião, as características que qualquer pessoa deve ter para alcançar o sucesso, as principais são disciplina, persistência e constância. A persistência é fundamental porque ao longo da vida sempre vamos encontrar dificuldades. E a maioria das pessoas, se você olhar bem, sempre desiste no primeiro obstáculo. Eu mesmo quebrei 2 vezes e foi a persistência que me manteve em movimento. Já a constância é sobre entender que é necessário repetir o processo todos os dias. É a soma de pequenos esforços que te fará alcançar grandes feitos. É preciso dar pequenos passos todos os dias, mesmo quando os resultados parecem não aparecer. E claro, a disciplina. A disciplina é o que te faz seguir o plano. É ela que te faz manter o foco e evitar pequenas distrações, tentações ou seguir atalhos. É a disciplina que te faz fazer algo, mesmo que tu não queira, tu tem que estar lá fazendo. E todos os dias. Certo? É a disciplina que separa quem sonha
de quem concretiza. Quando você combina essas 3 características, não importa o nicho ou o seu objetivo de vida, você certamente estará construindo uma carreira sólida e duradoura. Miguel, dá uma dica aqui para a gente, né? Se alguém tivesse que investir em um local específico, né, agora, qual seria o local, o lugar que você recomendaria e por quê? Adriana, a minha recomendação é sempre diversificar, porque ao diversificar você diminui os riscos e aumenta a probabilidade de retorno. Agora sim, se eu tivesse que escolher uma única área para investir, certamente eu iria escolher a área de investimentos imobiliários, principalmente se eu tivesse informações privilegiadas sobre algum local. Informações privilegiadas pode ser algo como a chegada de grandes empreendimentos ou futuros empreendimentos como shoppings, novas rodovias, algo que vai favorecer o local e que vai fazer aquele local valorizar. Então Sim. a gente chegar na frente antes que todo mundo saiba, antes que o preço dispare. É aí que está a jogada. Além disso, o mercado imobiliário é um mercado historicamente seguro e quando bem planejado poderá gerar altas rentabilidades, quer seja na valorização quanto em renda passiva através de aluguéis. Existe inclusive uma estatística que fala que 90% dos milionários do mundo obtiveram suas fortunas através do mercado imobiliário. Miguel, em muitas reuniões nossas, profissionais, até conversas nossas informais, você sempre me falou que ama compartilhar o seu conhecimento profissional. E eu particularmente gosto muito de receber. Eu que estou no início da minha carreira, 5, 6 anos de carreira, eu gosto muito de receber o seu conhecimento. E assim, como você enxerga o impacto de você compartilhar o seu conhecimento para a vida das pessoas? Marcos, eu acredito que o conhecimento é uma das ferramentas mais poderosas para transformar vidas. Claro. Quando eu compartilho o meu conhecimento, eu sinto que eu posso estar inspirando outras pessoas a seguir essa trajetória e a evitar erros que eu cometi no passado e assim acelerar o seu conhecimento. E acaba sendo muito gratificante. Claro, eu particularmente agradeço muito o seu conhecimento, todas as mentorias que você me passa, todos os erros que você já cometeu, quando você me passa. Eu tento fazer o máximo possível para não cometer os mesmos erros e até mesmo para acelerar os meus resultados. Perfeito, Marcos. E vamos longe, viu? Isso daí. Bom, pessoal, foi uma honra ter o Miguel aqui hoje como nosso entrevistado, né? Espero que tenham gostado, tanto quanto nós, de ouvir o que ele compartilhou, das suas experiências. Não é isso, Marcos? É isso aí. Obrigado, Adriano. Obrigado, Miguel. Pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui com o nosso podcast Papo de Investidor. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com aquele seu amigo que precisa ouvir essas histórias de desafio e superação e também algumas dicas que a gente deu aqui. Gente, obrigada a todos que ficaram até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais!